Procuradoria-Geral da República apresentou na segunda-feira um novo pedido de acesso a dados de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em nova petição enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o subprocurador e chefe da investigação dos atos do 8 de janeiro, Carlos Frederico Santos, pede acesso às informações de 244 denunciados no caso. Paulo Martins. Olha, o acesso ao investigado específico, mas que eu não concorde, é uma coisa. Agora, o que se pleiteou antes é o acesso dos milhões de seguidores do presidente Bolsonaro. Partia-se assim, o Bolsonaro é o mal, quem segue ele logo se torna um suspeito. Era essa a premissa da Procuradoria. E isso é um horror, isso é absurdo, isso é a clara ilustração do estado de coisas no Brasil. Em qualquer outro momento, um procurador teria pudor em fazer um pedido desse. Não passaria isso. Isso seria motivo de riso num café na Procuradoria. O cara se desmoraliza pessoalmente a fazer uma afronta como essa. É claro que é uma deflagração de uma perseguição política, é carimbar um grupo social como inimigo, como suspeito de qualquer outra coisa, de ataque geral à democracia, ameaça iminente, coisas assim. E isso é que me assusta e está ligado ao meu raciocínio aqui com o que se discutia na pauta anterior, sobre como as instituições elas resistem ou elas aderem a um novo regime que vai se colocando e talvez em processo de legitimação. O Constantino citou a Polícia Federal e que tem cumprido ordens absurdas, e é verdade, tem cumprido ordens absurdas. Essas ordens elas seriam dadas se não houvesse a confiança de que elas seriam cumpridas? Sabe, você tem um colchão aí que ele alimenta o abuso. Eu estou falando uma tese, um questionamento, que eu gostaria de ouvir os meus colegas a respeito. Veja, quando você tem um funcionário, você sabe qual tipo de ordem que você pode dar. E não é necessariamente baseado na legislação trabalhista. Tá? Às vezes a legislação trabalhista até te autoriza aquilo, mas você fala, vou até ali só, porque você sabe que vai ter uma possível reação do outro lado, e um estresse que você não quer passar. E aí você administra isso e se autoimpõe um limite. Não está acontecendo na relação Polícia Federal com uma parte do Poder Judiciário. Isso não está. Está sendo dado e cumpridas ordens ridículas, claramente ilegais, mas manifestamente ilegal. Assim, para uma pessoa, até o Lula leria aquilo, saberia que é ilegal. Então, isso me assusta e me deixa apreensivo, coronel, e também meu amigo Rodrigo, porque esse processo, eu não tenho certeza sobre a leitura correta que a gente faz, porque eu me sinto, uma coisa é olhar o furacão de fora, eu vejo ele lá. Agora, a gente é parte do furacão, nós estamos girando junto, e eu não sei se eu estou conseguindo enxergar direito. Confesso uma angústia aqui a vocês, porque a cada semana é um abuso maior, é uma nova jogada que ela extrapola a anterior, e então eu tenho dúvidas sobre em que estágio nós já estamos. E aí nós chegamos na PGR, que tem a posição de ser fiscal da lei também, e eles tomam iniciativas que não são ilegais, são estupros constitucionais, inclusive impraticáveis, como essa investigação a mais de 50 milhões de pessoas. Não há nenhum resquício de razoabilidade. Parece que o novo regime ele vai se legitimando ao ponto de que o sujeito entra numa corrida para aderir e mostrar que aderiu. E aí ele não se importa com a carreira lá de formação. Ele está se importando com a continuidade da carreira porque reconhece o novo regime. Veja, e isso passa a ser legítimo para ele. Isso me assusta muito. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, porque estou elaborando uma situação de um jogo de poder que é um tanto complexa.
né? E a minha verdadeira angústia talvez não ajude a ser didático sobre isso. Mas essa questão que é o eixo da pauta, que é a ação da Procuradoria, ela, para mim, é mais um elemento dessa realidade, tá? E que me preocupa muito. Eu queria ouvir os colegas sobre isso. Coronel Gerson Gomes. Vamos lá. Como eu falei que no começo do programa, que o Rodrigo ontem deu uma palestra para um grupo, para um instituto, que eu deveria estar presente na palestra, eu perdi, que eu fiquei preso numa conexão, eu disse que eu estava vindo de Nova York. O que eu fui fazer em Nova York? Eu fui acompanhar a nossa comitiva de parlamentares que esteve junto ao representante brasileiro nas Nações Unidas, entregando um documento de denúncia dos abusos e das várias ilegalidades que têm sido feitas no Brasil pelo próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive atentando contra os direitos humanos, e essa denúncia foi apresentada para o embaixador, que é o representante junto às Nações Unidas, e ela depois seguirá para outros órgãos. Quando eu estive ali naquele evento em Nova York, eu tive a oportunidade de conversar com o senador Girão, com o senador Portinho, com o senador Magno Malta e com o deputado Marcel Van Hatten, que eram os 4 que foram levar o documento, que foi assinado por uma quantidade muito grande de parlamentares. Nesse documento, nós víamos que foi vedada à defesa uma série de prerrogativas e até de atribuições que são naturais. Eu vou chegar lá só para um exemplo, para que eu creio que tanto o Rodrigo quanto o Paulo vão ficar perplexos com isso que eu vou falar agora aqui. Começaram a ser feitas agora todos os presos que estão... vale a pena eu esclarecer. Existem 2 inquéritos, o 4921 e o 4922. O 4921 foram aquelas pessoas que foram presas na frente do QG do Exército e elas foram denunciadas e foram todas indiciadas por associação criminosa e incitação ao crime. Então, esse é o 4921. Mas o 4922 foram todos que foram presos no dia 8, que estavam lá na Praça dos Três Poderes. Independente se eles quebraram alguma coisa, independente se eles foram realmente vândalos ali e atentaram contra os prédios e contra as instalações, mas foram todos presos no dia 8. E aí, sabe quais são as acusações? Associação criminosa armada, sendo que não foi apreendida nenhuma arma com nenhum deles, extinção violenta do Estado Democrático de Direito, quando vários daqueles manifestantes estavam ali realmente numa manifestação pacífica. Aqueles que depredaram e atentaram contra os prédios, esses podem até ser arrolados no dano ao patrimônio tombado, que é outro... Ou, agora, golpe de Estado, como está colocado, extinção violenta do Estado Democrático de Direito, mas o pior não é isso. O pior é que todos esses presos começaram a ser ouvidos agora, e vários advogados foram avisados, porque o ministro Alexandre de Moraes, obviamente, ele não vai ouvir todas essas pessoas. Então, o que ele fez? Já que a Suprema Corte nem é organizada para uma ação penal como essa, e já que o ministro Alexandre de Moraes entendeu de chamar a si ao Supremo Tribunal Federal, já que essas pessoas não tinham prerrogativa de foro e deveriam, pelo menos, estar respondendo na primeira instância, que pudesse, inclusive, ter as fases recursais. Nada disso, isso tudo foi vedado, e os advogados, foram avisados que iam começar os interrogatórios. E esses interrogatórios estão sendo conduzidos por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. Veja as perguntas, Paulo e Rodrigo. Perguntas simples. Recebeu auxílio para vir a Brasília? É coerente essa pergunta, né? O senhor passou por algum tipo de revista no caminho? Coerente essa pergunta. Mas presta atenção nessas 3 últimas perguntas que todos estão respondendo as mesmas perguntas, porque eles estão indiciados por lotes. São todos terroristas. Assim estão sendo tratados. Presta atenção nas 3 perguntas. O senhor acredita na afirmação do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas urnas e no processo eleitoral? Olha a pergunta. Segunda pergunta. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do presidente Jair Messias Bolsonaro? E presta atenção na terceira pergunta.
Se o presidente tivesse feito uma declaração pública e reconhecendo a derrota e, consequentemente, a vitória do atual presidente e a lisura e confiabilidade do processo eleitoral, o senhor teria ido a Brasília ou à Praça dos Três Poderes? Veja que nível nós chegamos. A que nível nós chegamos? Porque estão querendo colocar na boca daquelas pessoas ou talvez criar provas ou arrolar provas que possam comprometer o ex-presidente. E eles querem construir essa narrativa, como o Lula gosta de falar, que justifique as ilegalidades do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, é de uma perversidade. Eu acho até que vai além, né? É de uma maldade para com essas pessoas e até mesmo de uma desonestidade intelectual para com o antigo governo, que chega a ser aviltante esse tipo de inquérito. Mas é isso que está acontecendo hoje.